Graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Nessa manhã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estaremos hoje iniciando, sempre que tivermos a oportunidade de pregação, uma série em 2 Timóteo. E eu agradeço a Deus por termos essa visão de expor as Escrituras, de termos abundantemente aqui na igreja a pregação expositiva, e fico muito feliz da gente poder avançar nesses textos que são muito preciosos e particularmente assim, não, até uns 3, 4 anos atrás eu não tinha tanta familiaridade assim em fazer séries expositivas. Pregava expositivamente, mas não sequencial. E vi nessa forma algo muito bom para nós enquanto ouvintes da palavra, também como ministrante da palavra. E vai ser a 7ª epístola. Então, espero que, assim como Deus tem falado ao nosso coração, fale também ao coração dos irmãos através das verdades que estão contidas nesses textos. Então, hoje nós vamos partir do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos fazer a leitura nesse momento. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A minha oração nessa manhã é que a gente consiga, a partir desses primeiros versículos, extrair muitas lições para a nossa vida. Afinal de contas, esse texto, apesar de estar incluso nas pastorais de Paulo, mas ele serve muito para todos nós. E eu costumo compreender que mesmo os textos que são mais voltados para a prática ministerial, ainda assim eles têm muito a ensinar a nós, enquanto membros de igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto servos do Senhor, sempre temos algo a aprender. Até porque os atributos que são necessários para um ministro do Evangelho, eles são necessários também para qualquer servo de Deus. Nós não somos super crentes porque somos ministros do Evangelho e não somos uma categoria especial. Mas os atributos que são reservados, requeridos de nós, são requeridos de qualquer crente. Todos os crentes precisam estar inclusos naquilo que vai ser tratado também na segunda epístola, como foi também na primeira. Quem já teve a oportunidade de ler mais extensivamente a primeira epístola, vai saber que no capítulo 3 vai estar lá muito bem explicado quais são os deveres, quais são os requisitos dos ministros do Evangelho, dos presbíteros, e não somente deles, mas também de suas esposas. E isso é muito importante porque ninguém fica de fora. Todos têm aqueles requisitos que são repassados e da mesma forma que para a nossa salvação, qualquer texto bíblico a gente vai chegar no dia final e vai ser indesculpável em relação a tudo que aqui estava escrito. Porque todas as coisas que Deus nos requer, Ele também expõe nas Escrituras, de modo que a gente compreenda o porquê e o para quê de todas as coisas. E nessa introdução hoje,
é claro que ela vai ter um caráter mais como se fosse um estudo do que como uma pregação, porque a gente vai estar andando aqui não somente em 2 Timóteo, mas em outros textos, para que a gente possa compreender principalmente o contexto em que essa carta foi escrita. E obviamente nas próximas ministrações isso já não vai se fazer mais necessário, mas hoje sim, para que a gente principalmente consiga compreender, continuar compreendendo na realidade, porque quem escutou a pregação de terça-feira ouviu bastante acerca de Timóteo, então hoje vai compreender ainda mais a importância desse irmão, desse servo de Deus, na vida de Paulo e na vida da igreja de Éfeso e de outras igrejas também. Então a gente começa com quem escreve a carta. A gente olha 2 Timóteo, quem escreve essa carta. E quem escreve a carta é o apóstolo Paulo, que já havia escrito uma primeira para o jovem pastor Timóteo. E aí foi muito interessante quando o pastor Jamerson falou que no começo da sua vida cristã, Timóteo era um jovem saindo da adolescência, entre 17 e 19 anos. Mas quando Timóteo entra no ministério, ele já está um pouco mais maduro. Nessa época aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, já tem passado aquele texto de 1 Timóteo 4,12, quando ele enfrenta alguns problemas na igreja de Éfeso, e Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Então Timóteo tem mais ou menos a minha idade, entre 31 e 33 anos. E ele, naquele momento, ele se vê um pouco questionado na sua autoridade pela pouca idade. E é realmente muito complicado quando você, enquanto pastor, está tendo que aconselhar, repreender, ensinar, discipular pessoas que às vezes têm o dobro da sua idade, que às vezes poderiam ser seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. É natural do ser humano que a gente tenha uma certa, vamos dizer assim, rejeição a conselhos de pessoas mais jovens. E normalmente quando a gente já está um pouco mais vivido, vai dizer, quando ele passar por isso, ele vai saber como é determinada coisa. Quando ele for isso, aí ele vai saber me aconselhar dessa maneira. Mas Deus é tão bom, que mesmo que nós não tenhamos passado por determinadas experiências de frente, mas indiretamente nós passamos por elas. Exemplo, eu não sou pai biológico, mas eu sou filho. Então eu sei como é que um pai age, ou como pelo menos ele deve agir. E a palavra de Deus me mostra também como Deus espera que um pai cristão, temente a ele, haja com seus filhos. Então não precisa eu ser pai para saber como um pai deve agir. Principalmente porque eu tenho a minha referência. A primeira referência, Deus Pai. Segunda referência, meu pai terreno. E é muito interessante como às vezes a gente tenta dar determinados conselhos, tenta encaminhar as pessoas no caminho de Cristo e elas dizem, mas você pouco viveu. O que é que você sabe da vida? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu acho que tem suas vantagens, mas hoje, muito mais do que em outros tempos, pessoas jovens, se elas encaram a vida com seriedade, se elas têm um propósito de vida, e principalmente se elas são tementes a Deus, elas vão ter uma carga imensa de experiências ainda muito cedo. A gente tem uma expressão, acho que muito própria nossa, de dizer assim, determinada pessoa amadureceu no carbureto, ou seja, foi rápido demais. E, de fato, eu vejo que, pelo menos, a minha geração, desses anos 80 para cá, tem vivido muito rápido e tem tido muitas experiências que, talvez, a gente, em 30, 35 anos, tenha vivido que alguém que não teve a mesma carga de trabalho e de responsabilidades, em 50 anos não tenha vivido. Claro, a gente não despreza a experiência de quem já passou da nossa idade, mas hoje olhar para essa geração que é colocada como geração Y em alguns momentos, né, uma geração que já pegou o começo da internet, já pegou o começo da tecnologia, mas ainda está com os pés muito fincados no chão e dizer que ela não viveu nada,
é muito complicado. Mas imagine Timóteo, que não tinha nada disso. Chegar para alguém que está com problemas conjugais e dizer assim: bom, vocês precisam orar mais, vocês precisam conversar mais, vocês precisam compreender um ao outro, e deve haver respeito e harmonia dentro do lado de vocês. Talvez isso não soasse tão fácil assim. Então ele teve muitas questões. E aí Paulo precisou encorajá-lo, dizer: Timóteo, olha, não vá pensando que porque alguém não escutou o seu conselho é inútil. Não, o seu conselho é muito útil, principalmente se você levar a sério aquilo que a palavra de Deus nos transmite. Se os seus conselhos forem baseados na palavra de Deus, certamente alguém vai dar ouvidos e vai seguir aquilo que você fala. Agora, se você falar da sua própria cabeça, do seu próprio entendimento, isso de fato vai soar muito inútil, vai soar como palha para qualquer pessoa. E de fato é assim que a gente deve procurar aconselhar qualquer pessoa, pela palavra de Deus. Porque aquilo que acontece comigo pode ter sido muito impactante, porém nem sempre ou quase nunca serve para você. Porque Deus não age de uma só forma com os seus filhos, senão não existiria a multiforme graça de Deus. Então, não é porque... E isso é muito complicado porque, por exemplo, num momento como esse que a gente está vivendo, chegar para alguém e aconselhar e dizer assim: meu irmão, tenha força, do mesmo jeito que meu parente se recuperou de coronavírus, o seu parente vai também. E se ele morrer? O que funcionou comigo, talvez não funcione com você. O meu parente se recupera, mas talvez o seu não. Isso quer dizer que você tem menos fé do que eu? Absolutamente não. A gente não pode entrar nessa história de que se algo deu certo para alguém é porque teve muita fé e algo deu errado para outra pessoa é porque ela não teve fé. Todas as coisas estão determinadas e estão no controle de Deus. Se chegou o momento de uma pessoa, eu posso orar, eu posso jejuar, mas aquilo vai acontecer. Para todas as coisas existe um tempo. Se chegou o tempo, é assim que acontece. Lembre-se de Davi. O filho dele com Batseba não deveria durar mais do que 7 dias. Até porque era um filho de pecado. Davi orou, jejuou, colocou pano de saco, cinza sobre si, mas o filho morreu. Mas já o segundo filho diz a palavra que Deus amou. Então veja, o que serviu para o primeiro, não serviu para o segundo. Então a gente precisa analisar as coisas muito cuidadosamente. Então, naquela primeira carta, existia um grande desafio para Timóteo. Paulo pediu que ele ficasse ali em Éfeso e batalhasse pela fé cristã contra os intentos e os artifícios dos falsos mestres, para que eles não ensinassem outra doutrina e nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim. O que acontecia então ali com eles? Eles começaram a falar determinadas coisas e se preocupar com determinados detalhes das Escrituras que só provocavam discussão e não serviço de Deus. Enquanto todos deveriam estar trabalhando unânimes na causa do Senhor, muitos estavam procurando fazer contendas. É mais ou menos como se alguém aqui perguntasse qual a altura de Sansão. Ou qual a altura de Golias. Aí a gente vê na Bíblia que tem alguma questão acerca, mas diz que ele era um gigante. Faz alguma diferença a gente saber se ele tinha 3,12 metros ou 3,10 metros? Não, porque a grande diferença naquele texto é saber que Davi, mesmo sem a armadura de Saul, pegou uma pedra, colocou em sua funda e atirou na testa do gigante. E o gigante caiu não pela pedra, mas pelo poder de Deus. Então, certas discussões, certas genealogias, certos detalhes não vão fazer a mínima diferença na nossa fé. E nisso os falsos mestres começavam a pegar para que eles mostrassem ter um determinado conhecimento a mais e começassem a ter maiores adeptos. Imagine se hoje uma pessoa começa a dizer... óbvio que hoje talvez não tenha um impacto que tinha há um tempo atrás, mas imagine 70 anos atrás, alguém chegasse e dissesse assim: Jesus Cristo vai voltar no dia 19 de novembro de 2020.
Muita gente acreditaria e diria: rapaz, essa pessoa deve ter uma intimidade imensa com Deus, porque ela sabe o dia da volta de Cristo. Muitos pensaram assim durante a história da humanidade, só que hoje a gente sabe que não dá, pelas mais diversas experiências. Só que os falsos mestres lançam uma ideia para que as pessoas os vejam como pessoas mais espirituais, pessoas mais conhecedoras. E isso não vai provocar nas pessoas um sentimento de urgência em fazer o serviço de Deus, mas somente discussões que não vão levar para lugar nenhum. Timóteo deveria trabalhar para que isso não acontecesse. E o destinatário dessa carta novamente vai ser Timóteo. Nessa segunda carta, ele continua enfrentando os mesmos problemas. E isso é muito complicado, quando você já está trabalhando num campo onde os problemas aparecem, você começa a trabalhar em cima deles, você tem orientações para que aquilo seja diminuído ao máximo, mas os problemas continuam acontecendo. Os problemas continuam vindo. E aí é natural do ser humano que a gente comece a arrefecer, a gente comece a esmorecer, comece a ficar pensando: eu não sou capaz de resolver essas questões. Porque já faz um bom tempo que Paulo me escreveu, me deu orientações, eu comecei a batalhar pela fé, eu comecei a defender a verdade da fé, mas os problemas continuam acontecendo. E aí Timóteo precisava sim de encorajamento. Eu não acredito que Timóteo fosse uma pessoa simplesmente tímida, covarde. Eu acho que Timóteo era alguém decidido, mas os problemas eram muito volumosos e eram de difícil resolução. Então ele precisava de encorajamento para que ele não viesse a desanimar na primeira dificuldade, nem na segunda, nem na terceira. Eu imagino na vida de um pastor jovem como Timóteo chegar numa igreja e dar determinadas diretrizes e determinadas orientações e receber rejeição no primeiro ponto. Ele não pode ficar triste de primeiro e dizer assim: eu vou deixar essa igreja porque as pessoas não me ouvem. Ele vai continuar tentando, principalmente orando para que os ouvidos sejam abertos para a verdade do Evangelho, não para as verdades dele. E aí, com o passar do tempo, se isso continua a acontecer, rejeição com relação à palavra dele, com relação à palavra de Deus, vinda da boca dele, é necessário encorajamento. Lendo nesses últimos dias um livro maravilhoso chamado Reset, Vivendo no Ritmo da Graça numa Cultura Estressada, do pastor David Murray, eu encontrei que nos Estados Unidos, 70% mais do que há 30 anos, pastores com menos de 5 anos de um ministério estão saindo de cena. Imagine só. Eu estou nesse meio aí, né? Eu tenho de pregação, eu tenho 12 anos, mas de ordenação 2. Então, entre 2 e 5 anos, os pastores têm deixado os seus campos porque simplesmente não aguentam. Seja pressão, seja rejeição, seja o cansaço físico, o cansaço mental e às vezes a falta de preparo espiritual também para todas essas questões. Então, um pastor precisa de encorajamento? Sempre. Independente se ele tenha menos de 5 anos de ministério ou se ele já esteja no final do seu ministério, ele sempre vai precisar de encorajamento. Porque o que a gente faz aqui não é simplesmente uma palestra. O que a gente faz aqui não é dar um estudo simplesmente. O que a gente faz aqui é mostrar para o pecador que as janelas do céu continuam abertas e que Deus continua poderoso para salvar o pecador. Ou seja, em uma última instância, o que a gente faz aqui não somente glorifica a Deus e deve glorificar todas as vezes, mas também disso aqui, no plano eterno de Deus, depende o destino eterno dos homens. Porque a pessoa só vem a Deus quando ela é atraída pelo Evangelho. A fé só vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, de forma alguma a gente pode fazer a pregação de qualquer maneira, despreparado, ou achando que a gente está fazendo qualquer coisa trivial do dia a dia. Pelo contrário. Mas isso requer muito de nós. Não somente Timóteo tinha dores no estômago, frequentes, que Paulo fala sobre isso.
A gente lê que Charles Spurgeon tinha depressão. E hoje a gente vê pessoas dizendo assim, depressão é falta de Deus, é o diabo, é o demônio na vida. Não, é uma doença que precisa ser tratada com muito cuidado. Por quê? Porque grandes homens de Deus tiveram, sim, uma personalidade mais melancólica, foram atingidos pela depressão, mas nem por isso deixaram de fazer a obra. E Timóteo, em meio a dores, fez a obra, sim, cumpriu, como assim foi requerido por Paulo, cumpriu cabalmente o seu ministério. E Timóteo exercia um papel importantíssimo na igreja primitiva, era alguém muito especial para Paulo. A gente precisa, sim, ter pessoas que sejam importantes na vida da igreja e pessoas que sejam importantes na nossa vida. Referenciais, que a gente diga assim, eu preciso estar do lado de determinada pessoa, para que ela também me ajude a caminhar, para que ela também me dê orientações para que eu possa caminhar no ministério. E ele era um filho espiritual de Paulo. Quando eu falei aqui, eu não sou pai biológico, mas pela graça de Deus, alguns filhos espirituais a gente vai na caminhada gerando. E provavelmente Timóteo foi convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo. Aí, deixando Listra, a sua cidade natal, ele acompanha Paulo nas outras viagens missionárias, a segunda e a terceira, que a gente vê lá no livro de Atos. E Paulo também deu orientações para que Timóteo fosse a algumas igrejas locais, também para ensinar as pessoas. Então, Timóteo não somente era um fiel companheiro de viagens missionárias, mas também era um excelente discipulador. Então, ele era enviado para outras igrejas para também ensinar essas igrejas e dar orientações a essas igrejas. Sabendo quem escreveu e quem é o destinatário, em que contexto essa carta foi escrita? Em que condições essa carta foi escrita? Existia um contexto externo e um contexto interno em Paulo. Quando a gente fala de 2 Timóteo, a gente fala no começo muito mais de Paulo do que de Timóteo. Por quê? Porque Paulo, de fato, ele estava na sua segunda prisão. A gente olha hoje, parece uma coisa irreal no nosso contexto, mas no contexto de Paulo e talvez no contexto de várias pessoas da Europa para o Oriente Médio de hoje, isso aqui seja uma realidade das mais comuns. Um pastor preso. E depois que ele foi liberto da prisão em Roma, em 62 e 63, e depois da quarta viagem missionária, durante a qual ele escreve a primeira carta de Timóteo e Tito, Paulo volta a ser preso no reinado de Nero. Só por esse nome já dá para saber mais ou menos o que esse homem estava sofrendo. A gente, pela história, sabe que Nero foi um imperador não somente insano, mas também muito contrário aos cristãos. Então, na primeira prisão, Paulo ficou em prisão domiciliar, da primeira vez que ele foi preso. Então, Atos 28, versículo 1 diz assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, dá para a gente ver que, e em outros versículos, a gente vai perceber que ele recebia as pessoas que o procuravam. No versículo 30 do mesmo capítulo, Atos 28, ele diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Então, ele estava preso? Sim. Ele não poderia sair da sua casa? Não poderia. Mas ele poderia receber pessoas, ensinar a palavra, aconselhar e continuar fazendo o seu ministério. Só que agora, preso por Nero, em 66, 67 a.C., ele está numa masmorra fria. Ele está totalmente isolado das pessoas que o acompanhavam no ministério. Ele não pode mais receber essas pessoas com a frequência que ele recebia quando estava na primeira prisão domiciliar. E ele agora está acorrentado como um criminoso comum. A gente pode perceber que na primeira prisão ele diz: eu também sou cidadão romano, eu tenho um dos meus direitos. Mas agora esses direitos não servem mais. Ele está acorrentado como qualquer um outro. E os seus próprios amigos tiveram dificuldade de descobrir onde é que ele estava detido, nessa segunda prisão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vai dizer: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes,
tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então veja que quando ele necessitou de determinados materiais e que alguém o visitasse, Onesíforo chegou em Roma e começou a percorrer a cidade até que encontrasse o local da sua detenção. Então, a situação de Paulo estava muito mais caótica do que na primeira prisão. E quando ele fala de Onesíforo, que procurou diligentemente, insistentemente até o encontrar, eu tiro aqui uma lição para a gente, um pensamento, uma observação para a gente. Ultimamente nós somos tão ameaçados, e aí eu estou falando dos pastores, mas também dos irmãos em Cristo. Nós somos tão ameaçados por projetos políticos e jurídicos de prisão. Se você for muito evangélico, muito religioso, talvez você seja preso em pouco tempo. Se você pregar a palavra em determinados locais, você é preso. Se você falar determinadas coisas, né? Para quem não acompanhou durante essa semana, uma professora de biologia, que também é teóloga, comentou a respeito de homossexualidade. Está sendo processada. Pode perder não só emprego, pode perder credibilidade porque fez esse comentário, né? Pode perder muitas coisas, inclusive a sua liberdade. Então, a gente tem sido tão ameaçado ultimamente que eu penso que será que nós teríamos alguns onesíforos no tempo presente? Pessoas que iriam nos visitar na cadeia e nos animar, dizendo, olha, você perdeu quase tudo, inclusive a sua liberdade, porque você defendeu a fé, mas continue, não volta atrás, não negue sua fé. Será que a gente teria, ou nos restaria apenas a família mais próxima? Talvez mulher e filhos para nos visitar, talvez o nosso pai e a nossa mãe, que se colocaria naquela situação humilhante de entrar num presídio, que é, para quem já foi, e diria assim, eu preciso visitar o meu parente, que está aí por defender a fé cristã, que eu também defendo. Será que teríamos esses onesíforos para nos aplacar a solidão do cárcere, ou apenas nos restaria a nossa família mais próxima? Pensemos a respeito. Mas Paulo sabia não somente que a sua situação era complicada, mas ele sabia que a sua obra tinha sido concluída e que a sua vida estava quase no fim. Essa é uma carta de despedida, é a última carta que Paulo escreve. No finalzinho dela, no capítulo 4, versículos 6 a 8, o texto que o pastor Jamerson citou, terça-feira à noite. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Ele tinha total certeza que estava no fim de vida. E aí ele olha para toda a sua vida e diz, eu combati o bom combate. Ele está certo de que fez aquilo para o que foi requerido durante toda a sua trajetória como apóstolo. E ele diz, eu completei a carreira. Resta mais alguma coisa a fazer? Não. Eu estou chegando nos momentos finais, eu completei a carreira. E eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ele estava olhando agora para aquela eterna esperança que a gente tanto almeja alcançar. E ele diz, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então ele diz, eu cheguei no fim da minha vida, estou aproveitando os últimos momentos, orientando aquele que fez tanto comigo e que vai continuar fazendo. Mas eu oro para que aqueles que continuam a caminhada pensem da mesma forma que eu, amem a vinda do Senhor, pensem na eternidade, trabalhem como se hoje fosse o último dia e amanhã você estivesse com Cristo. Porque assim você vai trabalhar diligentemente, não vai olhar para as circunstâncias, mas vai apenas pensar nas boas consequências que a palavra de Deus tem provocado na sociedade onde você está. E por isso, por saber que era o último momento, os últimos momentos, Paulo desejava ver Timóteo pelo menos mais uma vez. E aí vem um pensamento. A gente tem essa pessoa que nos últimos momentos está longe da gente, mas que a gente desejaria ver pelo menos mais uma vez.
para dar uma orientação, para fazer um agradecimento, para fazer uma oração junto. Paulo tinha pelo menos 3 razões para escrever a Timóteo nessa ocasião. A primeira é que ele se sentia solitário. A gente lembra que na primeira prisão ele recebia as pessoas porque estavam em prisão domiciliar, agora não. Mas não era só por isso, não era só porque ele estava numa masmorra fria que Paulo precisava de se sentir menos solitário. Ele estava solitário porque ele havia sido abandonado. E eu oro a Deus que cada dia menos pastores sejam abandonados, porque esse é outro fator de desânimo no ministério. Parece que a gente chegou num momento da história que os números falam mais alto do que as vidas. Eu entendo que, se, por assim dizer, o grande sucesso do ministério de alguém, ministério pastoral de alguém, é se ele realmente está andando em conformidade com a palavra, isso é ser bem-sucedido ministerialmente, e se pessoas estão sendo convertidas ao Evangelho através da pregação da palavra que sai da sua boca. A fidelidade na pregação e a fidelidade à palavra de Deus, aos propósitos de Deus, isso é o sucesso ministerial. Mas a gente também vê que o discurso vigente não é esse. O que é sucesso ministerial? É ter um templo com 350 pessoas, é ter uma arrecadação mensal da igreja de 100 mil reais, é viajar para o exterior, todas as férias que você tiver, sabe? São coisas assim, né? Um pastor que não tiver um carro de 200 mil reais, ele não é visto como bem-sucedido. Assim, os valores se inverteram. Quando de fato a gente pode perceber que financeiramente a gente pode nem ser dos mais bem colocados, mas se espiritualmente a gente está bem colocado, é o que interessa. Se espiritualmente a gente continua bem preparado, isso é o que interessa. Se as pessoas continuam se dobrando a Deus quando nós pregamos o Evangelho, isso é o que interessa. E Paulo, abandonado por essas pessoas, eu olho hoje a situação de muitos que são abandonados e são colocados como fracassados ministerialmente, porque a igreja dele há 10 anos tinha 1000 pessoas e hoje tem 200. Eu fico com muita dificuldade hoje de entender como a igreja evangélica brasileira, ela cresceu. Numericamente ela cresceu, mas espiritualmente ela inchou. A gente não percebe, principalmente no momento que a gente está vivendo, o impacto dessas 40 milhões de pessoas que o IBGE fala que a gente representa. Como é que nós somos quase 1/3 da população e o pânico se instala no nosso meio? Onde é que está a nossa confiança e certeza de que Deus está controlando todas as coisas e que mesmo que a gente morra, a gente sabe para onde vai? Parece que assim, se a gente escutar 72, 73 mil, 74 mil, 75 mil, a fé da gente vai diminuindo. Parece que quanto mais sobe o número de casos, menos confiante a gente fica. Isso não deveria acontecer. Se verdadeiramente nós estamos firmados nessa palavra, isso não deveria acontecer. Então a gente percebe que a influência, a força dessa igreja, falando no contexto da gente, brasileiro, não é tão forte assim. Então, se muitos têm deixado determinados campos e muitos pastores se sentem solitários porque outros o abandonaram, isso não representa que de fato o seu ministério é fracassado. Talvez aqueles que saíram nunca foram dos nossos. Eu me lembro muito de João na sua primeira carta. Saíram porque não gostavam, porque não queriam estar ali, porque não tinham compromisso, porque a corda apertou e disse, não dá para mim. Para quem abraça o ministério pastoral, tem que saber o seguinte, a corda não somente vai apertar, talvez ela quebre nas suas costas. Você talvez seja estrangulado em vários momentos por essa corda, mas se foi Deus que lhe chamou, Ele sempre vai ter um escape para que você continue fazendo a obra dele.
E Ele sempre vai lhe dar graça para que você supere os momentos de torção, de pressão, de esmagamento das suas forças. Mas Figelo não achava isso. Figelo achou que as pressões eram muito grandes e deu no pé. Hermógenes foi embora. Todos da província da Ásia foram embora também. Demas amou o presente século e também foi embora. Crescente tinha ido para Galácia. Tito estava na Dalmácia e Tíquico estava em Éfeso. Esses não abandonaram Paulo, esses estavam fazendo a obra em outros locais. Mas Paulo se sentia solitário. Por quê? Porque eram pessoas com quem ele contava. Somente Lucas estava com ele. Ele diz isso no capítulo 4, versículo 11. Somente um estava com ele. Mas pelo menos tinha esse um. E mais ainda, essa frase eu gosto. Um com Deus é maioria. De fato, se Paulo estava ainda confiante em Deus, apesar de tudo, ele ainda assim estava muito bem. Solitário, humanamente falando, mas muito tranquilo, quando ele lembrava que Deus estava com ele em todos os momentos. Paulo desejava muito que Timóteo fosse ter com ele, porque ele era o seu cooperador. Romanos 16, 21 mostra isso para a gente. É o meu cooperador. Você não quer perto de você uma pessoa que atrapalha. Você quer perto uma pessoa que vai lhe ajudar. E às vezes a gente até diz assim, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. E era isso que Paulo precisava, de alguém que, se podia estar com ele, podia nem ter tanta forma de ajudar porque estava preso, mas pelo menos não estava atrapalhando, porque estava fazendo aquilo que eles já tinham meditado a respeito do que é necessário para que a obra de Deus continuasse crescendo. Mas Timóteo não era só um cooperador para Paulo, não era só uma pessoa que ele colocou junto de si para que ele ajudasse no trabalho da igreja, era também um filho. E a gente sabe que assim, não existem relatos de que Paulo tivesse um filho, um descendente direto, mas ele tem uma estreita relação com Timóteo, de forma que em Filipenses 2:22 ele diz: conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, ele diz que foi uma pessoa que esteve junto com ele, ouvindo as orientações dele, caminhando junto com ele, fazendo aquilo que ele também fez, seguindo o exemplo dele. E o filho segue o exemplo do pai. Então Paulo foi essa referência que Timóteo não tinha na questão espiritual, porque o seu pai não era crente em Cristo, mas ele teve em Paulo essa figura que o ajudou a ser cada dia mais firmado no Evangelho. Ele já tinha a figura de casa, que a gente vai ver também, mas foi importantíssimo que ele tivesse Paulo como essa figura de liderança que o ajudou a ser quem ele de fato foi. Uma segunda questão que Paulo precisava escrever para Timóteo nesse momento, ele estava preocupado com o bem-estar das igrejas nesse período de perseguição sob o reinado de Nero. E ele traz algumas admoestações a Timóteo. A primeira: Timóteo, guarda o Evangelho. Ele diz no versículo 14 do primeiro capítulo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarde o Evangelho, guarde essa palavra. Você vai precisar dela. E as pessoas precisam dela. Guarde o Evangelho. A segunda demonstração: persevere no Evangelho. Esse é o encorajamento que Paulo dá. Você já está firmado nesse Evangelho, mas você tem que perseverar. Não deu certo hoje, pode ser amanhã. Não deu certo agora, pode não ser o tempo, mas vai chegar o tempo. Persevere. Não desista de pregar o Evangelho. E ele diz no versículo 14 do capítulo 3: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, permanece naquilo que você aprendeu. E ele diz: continue pregando, é a terceira admoestação, continue pregando. Chega uma hora que talvez você pense: eu não vou mais pregar. Eu estou pregando há não sei quantos anos e as pessoas continuam errando nas mesmas coisas. A gente vê isso demais.
A gente pode pregar santidade 10 anos a fio, e as pessoas, por serem pecadoras, e nós mesmos, por sermos pecadores, continuaremos errando, às vezes nas mesmas questões. Por conta disso a gente vai deixar de pregar? Não. Timóteo precisava continuar pregando. Prega a palavra, capítulo 4, versículo 2, insista, é o que ele está querendo dizer. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Esse é um dos atributos que a gente tem maior dificuldade de ter em relação a Deus. A gente não tem paciência, a gente é imediatista. Acho que uma pessoa, ela se sente atraída pelo Evangelho e chega para a gente e fala assim: pastor, eu estou me sentindo atraído pelo Evangelho, eu quero ser um crente em Cristo. Talvez daqui a 2, 3 meses a gente já queira que aquela pessoa esteja pronta para abraçar determinadas responsabilidades que ela não vai estar. A necessidade é grande, realmente, a seara é muito extensa e os trabalhadores são muito poucos. Mas a gente não pode ser imediatista na obra do Senhor, porque tudo tem que ser feito, não somente com ordem e decência, mas com planejamento. É tempo que se gasta para que as pessoas fiquem mais prontas, porque pronto a gente nunca vai estar. Se sentir capaz, se sentir digno de fazer a obra do Senhor, a gente nunca vai estar. Mas Ele nos dá essa oportunidade. Então, tudo que a gente faz na pregação é com longanimidade. A gente tem que ter uma grande paciência e ensinar a doutrina. Que hoje, o pastor Ron já falou aqui algumas vezes, né? Hoje, quando você prega doutrina, tem gente que já rejeita. Mas é o que a gente precisa. O que é doutrina? Nada mais é do que os ensinamentos da palavra de Deus. Você quer ser um crente em Cristo? Você quer ser alvo das bênçãos do Senhor ao invés da ira dele? Siga a doutrina da palavra. E a gente precisa ensinar essa doutrina. Então Paulo precisava alertar, e uma quarta questão que ele precisava falar é o seguinte: Timóteo, se for necessário, sofra por este evangelho. Guarde o evangelho, persevere no evangelho, continue pregando este evangelho e, se for necessário, morra por ele. Aí alguém pode perguntar: eu vou morrer pelo evangelho? E minha família fica como? E o sustento da minha família? E meus pais que queriam que eu fosse um médico, um engenheiro, um doutor? Aí eu fui para o lado de missões e morri. O que acontece depois disso? Nossos pais podem querer uma coisa, mas o nosso pai é quem determina. E eu dou graças a Deus que eu não entrei na faculdade de medicina. Porque não era isso que Deus queria. Também não era isso que eu queria. Em último ponto. Graças a Deus que o curso que às vezes a gente olha e diz, mas é tão pouco rentável. As pessoas nem valorizam um professor de uma escola pública. Mas as experiências que a gente tem didáticas, a lida com as pessoas todos os dias, seja alunos, pais de alunos, funcionários, isso vai preparando a gente para a vida ministerial também, para lidar com determinadas questões. Então, tudo tem um propósito. E a gente precisa enxergar o propósito que Deus teve em nos tirar dos planos dos nossos pais terrenos para colocar no plano dele. No propósito dele. Talvez a gente pensasse outra coisa, a gente olhasse para a vida da gente e dissesse, se eu pudesse voltar 20 anos, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Não, primeiro, você não vai voltar 20 anos. Segundo, você não ia fazer nada disso. Porque a sua história já foi escrita por Deus. Você não está escrevendo a sua história agora. O seu destino está sendo preparado. Não, a sua história já está totalmente construída por Deus. Nós estamos apenas vendo o desenrolar dessa história. E isso é bom, porque as nossas decisões, na maioria das vezes, poderiam levar para caminhos de morte. Porque aos nossos olhos parece ser bom, mas os caminhos do Senhor é que realmente são planos e levam a gente para onde a gente deve estar no final de tudo.
E também Paulo queria alertar Timóteo, relembrá-lo que o ministério é vivido com base no que diz a palavra, na dependência do Espírito de Deus, com perseverança, constância e com uma boa dose de sofrimento. É difícil a gente viver o ministério pastoral durante muitos anos e dizer que não aconteceu nada de extraordinário. Tem uma boa dose de sofrimento envolvido em tudo isso. Esse sofrimento pode ser a nossa saúde indo embora, por conta dos afazeres desse ministério, e pode ser também quando a gente percebe que por mais que a gente tenha pregado durante muito e muito tempo, determinada ovelha continua tropeçando no mesmo espinho e não está conseguindo chegar no aprisco. Aqui dali provoca uma dor e um sofrimento que a gente muitas vezes, só a gente e Deus compartilha desse momento, de dizer, mas Senhor, eu queria tanto que fulano acertasse, eu já preguei tantas vezes a mesma coisa, e ele continua errando no mesmo quesito. Aí é quando a gente olha para dentro de si e diz assim, Senhor, eu também estou errando em várias coisas, talvez no mesmo quesito, me ajuda, para que eu possa ajudar ele, com longanimidade e doutrina. E ele queria escrever à igreja de Éfeso por meio de Timóteo também. No final da carta ele diz assim, a graça seja convosco. Então ele fala na segunda pessoa do plural. Isso implica que a carta não é somente para que Timóteo leia e guarde o conhecimento para ele, mas também importava que a igreja de Éfeso tomasse conhecimento de todas essas instruções. Por isso que eu disse no início, é uma carta pastoral? Sim, mas é também uma carta para todos os crentes de Éfeso. E é uma carta muito pessoal, porque Paulo sabe que está no final da sua vida. Tem um tom de despedida nessa carta. Então é importante que eles possam entender tudo isso. Por último, nessa introdução, eu quero registrar que como última das cartas de Paulo, 2 Timóteo é especialmente importante, porque vai nos fornecer algumas percepções a respeito desse final de vida de Paulo. E as palavras relativas a esses momentos finais vão revelar um coração confiante na fidelidade de Deus. Paulo viveu aquele tempo todinho confiando que Deus é fiel. Isso a gente percebe tranquilamente, mas também certo de que ele havia cumprido os mandados divinos com relação à sua missão. Foi dada uma missão a ele, ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Eu sei disso, o meu coração está tranquilo em relação a isso. O Espírito Santo que habita em mim testifica no meu interior de que eu fiz a vontade de Deus, com todas as dificuldades, com as minhas limitações humanas, mas eu fiz a vontade de Deus. E Paulo tinha certeza de que aquele que o havia resgatado da morte no passado, agora iria o resgatar por meio da morte para a vida eterna. A gente andava errante, a gente vivia na prática do pecado, e o Senhor nos resgata da morte através da pregação do Evangelho. No final de tudo, através da morte física, Ele nos livrará também da morte espiritual, da morte eterna, e nos levará para uma vida eterna com Ele. Paulo tinha total consciência e certeza disso. No primeiro versículo, Paulo diz, apóstolo de Cristo Jesus. Assim ele começa as suas cartas de 1ª e 2ª Coríntios, de Gálatas, de Efésios e de Colossenses. E por que Paulo sempre fala que é apóstolo de Cristo Jesus? Não somente porque lá em 2 Coríntios a gente vai perceber que há uma discussão muito grande com relação ao apostolado dele. Um questionamento. Paulo tem como ensinar a Timóteo que ele não desista dos propósitos de Deus na vida dele enquanto ministro do Evangelho e que não desista por conta da rejeição dos outros, porque ele foi rejeitado. Quem era Paulo? Perseguidor do Evangelho. Quando ele é convertido a Cristo, muitos não conseguem compreender como aquilo seja verdadeiro. E muitos rejeitam a figura de Paulo como apóstolo, mas ele sempre diz, eu sou apóstolo, mesmo sem ser digno desse título. Eu sou fora de tempo. Aqueles que foram escolhidos por Deus tiveram experiências maravilhosas, mas eu ainda assim tive, pela misericórdia de Deus, também uma experiência maravilhosa, que hoje me confere o direito sim de ser apóstolo. Mas mais do que isso, ele se apresentava como alguém enviado, como representante oficial e com a autoridade de Cristo.
Quando ele diz apóstolo de Cristo Jesus, ele não está colocando a autoridade desta função, deste ofício, nele mesmo, mas em Cristo. Quando ele diz pela vontade de Deus, ele convocou a cúpula da denominação dele e disse assim: me ordene apóstolo? Em um culto solene? Não. Ele se autodeclarou apóstolo e começou a pregar nas cidades? Não. Ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Foi Deus que quis. Talvez no seu íntimo, sabendo de tudo que ele iria passar, ele dissesse: eu não ia querer ser apóstolo, não. Eu não ia pedir isso. Mas Deus assim o quis. E a sua autoridade é baseada unicamente na vontade de Deus. Por que você é apóstolo, Paulo? Porque Deus quis. Porque nós somos pastores? Porque Deus quis. Planos e números, realidade, o que Deus quer. Assim é com a nossa vida. Hoje muitos arrogam ser apóstolos. E como se isso assim fosse um título que conferisse poderes especiais. Tem uns que acham mesmo que tem poderes especiais, até que o suor da toalha pode curar. Cuidado com isso, né? A sombra de Pedro curava, mas aí é outra história. A autoridade dos apóstolos da atualidade se baseia em milagres, e é tudo com aspas mesmo, em sucessos financeiros dos seus seguidores e na magnitude dos seus templos. Antigamente você comprava uma ou duas casas e fazia um templo para estabelecer ali uma igreja. Hoje você compra um quarteirão. Um quarteirão para a igreja, outro para o estacionamento. E você percebe que são templos lindos, arquitetonicamente são lindos, perfeitos. Mas o que está fora é o que importa ou o que está dentro? O que é pregado dentro? O que é vivido dentro? Como as pessoas que estão dentro vivem, como elas se sentem, como elas estão espiritualmente, elas estão crescendo, elas estão sendo alimentadas, a palavra está sendo pregada, a fidelidade na pregação, isso é o que interessa. A diferença abissal entre esses apóstolos de hoje e Paulo é que o verdadeiro apóstolo se fia única e exclusivamente na autoridade de Cristo e na sua palavra, ponto. E ele diz, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Uma das funções dos apóstolos era proclamar a vida eterna que está disponível em Cristo. Então, ele prega de conformidade com essa promessa da vida que está em Cristo. A vida não está nele, a vida está em Cristo. No versículo 15 e 16 do primeiro capítulo da primeira carta, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, dele ser o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo tinha condição de chegar para as pessoas e dizer assim, olha, eu estou pregando um evangelho de transformação de vidas. Quer ver essa transformação? Olhe para mim. Quem eu era e quem Deus me fez ser. Não é quem eu era e quem eu sou, é quem eu era e quem Deus me transformou. Em quem Deus me transformou. Porque ninguém se transforma. Ninguém olha para a sua vida, faz uma introspecção e no outro dia passa a ser alguém diferente, passa a agir de forma diferente. Se não for Deus a mover o coração dessa pessoa e transformar o seu interior, as atitudes continuarão sendo as mesmas do velho homem. Então, trazendo para nós uma lição com respeito ao ministério pastoral no quesito pregação, a nossa sublime tarefa é mostrar ao nosso ouvinte que os céus estão abertos para todo aquele que crê na mensagem salvadora do Evangelho. É isso, para isso que a gente foi chamado.
Nós não podemos fechar a porta do céu. Eu, meditando aqui, me lembrei muito do pastor Rony, que disse que tem gente que prega, parece que fecha a porta do céu. Quando a gente precisa, a gente não tem o poder, mas a nossa pregação abre para aquele que está no plano eterno de Deus. Se é plano de Deus salvar através daquela determinada pregação, pessoas vão ter os ouvidos abertos, as escamas dos olhos caídas e eles vão crer para a vida eterna. Eu não posso dizer que só pode ser crente de determinada forma, você só vai ser crente se você fizer isso que eu estou mandando. Não, eu não posso fechar a porta do céu. A minha tarefa é totalmente diferente. Nós não podemos esquecer que nós que somos instrumentos nas mãos de Deus, somos meros pecadores. Eu não posso me colocar como sendo melhor do que qualquer outra pessoa e andar com a chave do céu no bolso. Nós fomos alcançados pela graça e nos foi dado pela misericórdia de Deus o privilégio de anunciar as boas novas, para que outros, como nós éramos no passado, que também vagueiam perdidos na obscuridade de seus pensamentos, possam se chegar à verdade do Evangelho. Eu estava por aí. Mais ou menos como as pessoas dizem assim, deixando a vida me levar. Mas eu fui atingido por uma mensagem que diz que Deus está no controle da minha vida. E minha vida estando nas mãos de Deus, eu vou andar totalmente diferente do que eu andava antes. Que a minha vida tem um dono, que eu tenho algo a cumprir, eu tenho responsabilidades enquanto filho de Deus. Então eu não posso mais andar como se as coisas não tivessem importância. Eu não posso deixar que a vida me leve se ela vai me levar para o local errado. Tenho que deixar que o Espírito de Deus me conduza na sua vontade. E ele fala no versículo 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando ele diz amado filho ou querido filho, Timóteo era o seu filho espiritual. Em Gálatas 4, 18 e 19, ele vai dizer assim, é bom ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo tem os seus filhos espirituais pelos quais ele sofre, ele se esmera, ele se esforça para que a sua pregação vá formando na mente e na vida deles, de fato, um pensamento voltado para Cristo e um coração voltado para a sua obra, até ser Cristo formado em vós. Nos versículos finais do 3 ao 5, Paulo vai agradecer a Deus pela fé de Timóteo. E ele vai dizer, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está escrevendo essa carta, lembre-se sempre disso, ao passo que a gente for caminhando nela, está escrevendo dentro da cadeia. Então pense numa pessoa que está no final de vida, idoso, com as marcas de toda uma caminhada cristã, de açoites, prisões, incompreensões e dificuldades de relacionamento com várias igrejas, principalmente a de Corinto, que era realmente trabalhosa. E pense nessa pessoa agora escrevendo, refletindo acerca da vida e ainda sentindo a necessidade e a responsabilidade de orientar outro. Dizer, antes que eu saia de cena, antes que Deus me tome para si, eu ainda preciso deixar Timóteo com algumas informações. Eu ainda preciso encorajar mais Timóteo. Eu já fiz muita coisa, mas eu ainda tenho isso a fazer. Com isso, Paulo não está querendo dizer assim, eu sou indispensável à obra de Deus. Eu não posso ir antes de fazer isso, porque eu sou indispensável. Ele diz, eu não posso ir antes de fazer isso, porque Deus ainda me chama para isso. Deus ainda me requer isso.
Eu sei que quando eu for, Timóteo será um que fará. Eu sei que quando eu for, Tito será outro que fará. Eu sei que quando eu for, Tíquico será outro que fará. Mas eu preciso completar perfeitamente essa minha carreira. E Paulo, em vez de considerar a sua triste e dura situação, ele começa agradecendo a Deus. Ele começa com o coração, o espírito grato a Deus, pelas lembranças que ele tem do seu amado filho e pela sua recente lembrança da fé de Timóteo. Paulo está com Timóteo o tempo todo? Não. Mas é certo que por alguma carta ou mensageiro ele recebeu notícias de Timóteo, entre a primeira e a segunda carta. De tal forma que ele sabe que Timóteo ainda continua passando pelos mesmos problemas que motivaram a primeira carta. Mas ele também sabe que, apesar dos problemas, Timóteo continua firme e continua fiel, mas precisa de encorajamento. Então o apóstolo afirma que serve a Deus com a mesma pureza de consciência que caracterizava o serviço que a Deus prestava os seus antepassados. Do mesmo jeito que antes de mim vários pregaram, eu agora também estou pregando. E a fé que ele proclamava era o cumprimento da esperança dos seus antepassados. Em tudo aquilo que os seus antepassados criam, Paulo estava também pregando. Ele continuava a pregar sobre a mesma esperança. Atos 24, 14 a 16 nos mostra isso. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, as pessoas cristãs eram chamadas como os do caminho e eram considerados uma seita, né? Ele diz, do caminho que se chamam seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Lembre-se que em 1 Coríntios, nós temos um questionamento entre aqueles que são contrários à visão da ressurreição e Paulo. Mas ele fala a respeito da ressurreição do corpo. Então, ele está pregando a aqueles desse momento a mesma coisa que era pregada anteriormente. Mas por que ele prega a mesma coisa? Porque ele está pregando tudo que está de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ele está seguindo a palavra de Deus. Timóteo precisava continuar seguindo na mesma pegada de Paulo. E ele diz no versículo 4, lembrar das tuas lágrimas. Essas lágrimas de Timóteo, a gente pode pensar várias coisas a respeito. Por que Paulo se lembra das lágrimas de Timóteo? Será que Timóteo está tão entristecido com o ministério pastoral que quer sair, estava chorando no ombro de Paulo e dizendo, Paulo, eu quero sair, eu não aguento mais? O que é que você sente quando encontra com uma pessoa que há 10 anos você não vê e que você ama muito? Você sente alegria. E você sente o aconchego do abraço daquela pessoa. E aquilo muitas vezes lhe faz chorar. Paulo tinha Timóteo como um filho espiritual. Timóteo tinha Paulo como um pai. Uma referência de alguém que espiritualmente o estava auxiliando a servir a Deus com integridade. Então, quando eles se viram pela última vez e tiveram essa separação, até que Paulo agora quer novamente ver Timóteo, e rápido, Timóteo chora nessa despedida de Paulo. E ele diz, eu lembro das suas lágrimas. Paulo lembrava das lágrimas que Timóteo tinha derramado na última vez que eles estavam juntos. Certamente, nessas lágrimas tinha o sentimento de Timóteo em relação a Paulo, de que Paulo, depois de ter feito tanta coisa, ainda iria passar por muitas provações por causa do Evangelho. E também nesse choro de Paulo em relação a Timóteo, o sentimento de que Timóteo ainda ia passar por muitas coisas por conta do Evangelho. Até porque ele estava apenas começando. Nesse caso, Paulo poderia dizer tranquilamente, Timóteo, eu já passei por muita coisa, você está só começando. Sabe todos esses problemas com os falsos mestres? Eu já enfrentei vários.
Ainda vai vir muito mais para você, mas esteja preparado. Guarde o Evangelho, persevere no Evangelho, confie no Evangelho, pregue o Evangelho e faça com que as pessoas caminhem segundo o Evangelho. E no finalzinho do capítulo 4, ele vai apressar aquilo que ele diz. Ele diz: estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Então é um choro de alegria. E por que ele transbordaria de alegria? Porque estaria diante dele o seu filho na fé, que cumpriu aquilo que Deus o orientou a dizer para ele. Então ele diz: procura vir ter comigo depressa, no versículo 9 do capítulo 4. E no versículo 21 ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Talvez na mente de Paulo passava o seguinte: eu estou nos últimos dias. Timóteo, vem logo. Eu ainda preciso ver você mais uma vez, para que eu possa ir com o coração transbordando de alegria, em ver que tudo o que Deus me colocou para fazer, eu fiz com alegria, e Ele me deu em retribuição muita alegria, ao ver o fruto desse trabalho. Então o apóstolo mostra que o tempo diminuto de vida que lhe restava, o fazia ansiar por algo que lhe daria uma grande alegria, ver novamente seu filho na fé, de quem ele escutava coisas boas, mas principalmente a respeito do seu trabalho e da sua fé, que o mesmo também defendia. E aí o final é fantástico, quando ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo reconheceu a importância da criação de Timóteo, que aconteceu na condição santificada de um lar cristão. Como um lar cristão? O pai de Timóteo não era cristão. E como é que a gente pode chamar esse lar de cristão? Timóteo era um excelente exemplo de uma criança que foi feita santa, separada do mundo por causa da fé dos seus pais. 1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por que ele fala aqui que a fé sem fingimento, essa fé forte e sincera de Timóteo habitou na sua mãe Eunice? Porque por mais que o pai de Timóteo não fosse cristão, mas ele foi santificado pelo convívio da sua esposa Eunice. E por que Eunice tinha essa fé tão forte? De modo que mesmo tendo um marido que não era cristão, ela possibilitou que o filho fosse cristão, criado num lar cristão, e fosse o exemplo de fé que a gente vê, porque ela também teve uma criação muito forte. A sua mãe Loide a criou no caminho do Evangelho. Então nós temos o seguinte: a criação, ela não assegura a salvação de alguém. Não é porque eu sou filho de crente que eu estou salvo, em outras palavras, mas os meus pais são instrumentos usados por Deus para me levar à fé. Os pais de Timóteo, Eunice, sua mãe, e a sua avó Loide, foram instrumentos usados por Deus para levar à fé. Então, isso é maravilhoso. Nós temos um lar cristão que nos aponta o caminho da verdade, da salvação. Talvez a gente tenha mais na frente filhos que vão escutar o Evangelho durante toda a sua infância e juventude, e depois eles saiam. Depois eles não queiram mais nada com o Evangelho. Por quê? O fato de você ser cristão não assegura o fato do seu filho ser cristão. Mas entenda que a nossa responsabilidade é ser instrumentos nas vidas deles. Por isso, quando acontecer se você realmente fez o que deveria fazer, no popular, se você fez a lição de casa e seu filho se desviou depois, você não tem que ficar se martirizando e chorando por conta do destino dele. Você continua orando por ele, você continua ensinando.
Mas o fato de você ensinar e de você dar o exemplo, infelizmente, não vai assegurar que ele vai entrar na porta dos céus. Agora, o fato de você ser remisso nessa atividade, de você ser relapso nessa atividade, pode complicar muito sua vida. Você vai sofrer bastante por saber que você não fez o que deveria fazer. Da mesma forma, nós, enquanto ministros do Evangelho, se percebermos que algumas das ovelhas que estavam entre nós, na realidade no final eram bodes, nós não podemos nos martirizar porque perdemos esses elementos do aprisco. Mas, se nós não fizermos o que nos foi requerido a fazer, o sangue de várias ovelhas estará sim nas nossas mãos. Nisso, a gente vai avançar mais nessa história de batalha pela fé cristã. E encorajamento. E nos momentos finais de Paulo, um dos maiores expoentes do Evangelho, nas suas derradeiras orientações ao amado Timóteo, que era o seu cooperador, mas a minha oração é que a gente compreenda a nossa grande responsabilidade com relação ao Evangelho, de pregação, de confiança nesse Evangelho, de guarda desse Evangelho, de propagação desse Evangelho, porque nós fomos chamados em épocas diferentes. Talvez você já nasceu no lar cristão e isso para você seja a coisa mais normal do mundo, ler a palavra, orar, pregar, ensinar as outras pessoas. Talvez você já foi chamado no meio da sua vida, após muito tempo no mundo, aproveitando daquilo que você achava que era aproveitar a vida. Mas independente do momento em que essa caminhada começou, ela precisa ter começado bem. Se ela estiver começando hoje, que ela comece muito bem. Mas melhor do que começar bem é terminar bem. Então, como Paulo terminou bem a sua caminhada e pôde dizer que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, assim também foi com Timóteo. E Deus queira que assim também seja com cada um de nós. Que ao final dessa epístola a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para tudo isso aqui e dizer: Senhor, graças te dou porque estou caminhando nos trilhos certos. Sei que isso não é mérito meu, é graça tua.